Hérnia de disco, preciso fazer cirurgia, doutor? Fica aqui comigo que eu vou te dizer. Olá, sou Felipe Carvalho, especialista em cirurgia da coluna vertebral e recuperações articulares. Hérnia de disco, preciso de cirurgia? Esse é o principal questionamento de todos os pacientes que vêm ao consultório. Praticamente 95% dos pacientes questionam isso. Chegam no consultório já com o diagnóstico, que muitas vezes eles já vêm com o exame, eles já vêm de algum outro profissional, por exemplo, o urologista me encaminha muito paciente, e aí eles chegam lá, doutor, eu tenho uma hérnia de disco, o que eu faço? Eu preciso operar? Muitos já chegam dizendo, doutor, eu vim aqui operar a hérnia de disco. Calma, a gente precisa entender uma série de fatores. Hérnia de disco é apenas um diagnóstico. Precisamos saber se o seu sintoma vem da hérnia de disco. Então, através de exames físicos, exames radiológicos e muita conversa, a gente vai chegar a esse consenso. Percebendo, imaginem que a hérnia de disco, o principal tratamento da hérnia de disco é o tratamento sintomático, ou seja, eu vou tratar o seu sintoma. O que você está sentindo pela hérnia de disco? Você está sentindo uma dor nas costas? Você está sentindo uma dor no nervo? É uma dor que vai para a perna? É uma dor nas costas que vai até o glúteo? A gente precisa identificar. É realmente aquela dor? Vem somente da hérnia de disco? Tem alguma outra lesão que pode estar associada à hérnia de disco? Vejam bem, tem bastante questionamentos aqui. Então a gente precisa organizar o pensamento e ir em busca de um tratamento. Sendo que o tratamento sintomático da hérnia de disco, precisamos pensar, o principal tratamento da hérnia de disco é um tratamento de reabilitação. Onde a reabilitação, para qualquer afecção, seja coluna, qualquer problema, joelho, a reabilitação, didaticamente, ela tem as mesmas 3 etapas, que são a analgesia, a alongamento e reforço muscular. Então, a gente precisa montar isso, um planejamento de reabilitação com essas etapas. A gente não pode fechar os nem priorizar outras coisas. Como se eu tenho um problema, como eu vou fechar os olhos para 95% do que eu tenho de sucesso, que é uma reabilitação conservadora, contra 5%, que é uma cirurgia, que é nem necessariamente, né? A gente pensa em cirurgia, é só abrir a coluna. Não. Eu tenho cirurgias hoje em que eu consigo fazer com uma agulha, cirurgias super seguras, minimamente invasivas. Tem cirurgias que a gente consegue fazer por vídeo. Hoje a gente consegue tirar uma hérnia de disco pelo vídeo. Sim, isso mesmo que você ouviu. A gente consegue fazer isso. Isso é importante. Então, a hérnia de disco comprime o nervo lá na coluna, muitas vezes, outras tantas vezes não comprime. Eu tenho apenas um diagnóstico de hérnia. Eu não tenho um sintoma de hérnia. Antes, para vocês, eu falei que muitos pacientes vêm encaminhados de outras especialidades. Eu já peguei vários pacientes no consultório com uma hérnia radiologicamente muito grande, ou seja, na ressonância uma hérnia gigante, com sintoma zero. Zero. O paciente não sente nada. Doutor, eu não sinto nada. Eu vim aqui para ver com o senhor se eu tenho necessidade, se há a necessidade de operar. Mas se você não sente nada, você não sente nada, mas você tem hérnia. O que sim a gente pode montar? É um planejamento dali para frente. Se você já tem hérnia, pode ser que essa hérnia aumente. A hérnia de disco, ela tem 3 caminhos. Ou ela estabiliza, ou ela aumenta, ou ela propriamente diminui com o tempo. A sua coluna vai tratar você como você trata ela. Se você trata ela de uma maneira... eu tenho hérnia de disco. Eu não vou fazer o que o doutor está falando. Eu vou fazer o que eu quero, o que eu acho que é bom para mim. Eu vou
fazer esforços excessivos, eu vou fazer corridas longas, eu vou fazer agachamentos, eu vou com muito peso, eu vou fazer leg press. Bom, existe uma estatística, né? Toda ação tem uma reação. Então, se eu não seguir a orientação, eu tenho uma chance de a hérnia de disco aumentar. Se eu seguir a orientação médica, eu tenho uma chance de ela estabilizar e muitas vezes até diminuir. Então, a importância do tratamento da hérnia de disco, além do diagnóstico, é o acompanhamento e o segmento desse paciente. Eu preciso seguir o paciente. Eu preciso, então, qual é a orientação? Você vai e faça 10 sessões de fisioterapia motora. Você pode fazer também sessões de eletroacupuntura, que funciona muito bem. E depois dessas sessões que a gente vai combinar, o número delas você volta, você retorna. Para quê? Para a gente ver, está sendo bem feito, está bem orientado, está bem cuidado, teve melhora com esta sessão ou não, ok? Se você não teve, bom, a gente vai ter de pensar em uma outra alternativa, porque talvez você também possa estar dentro daqueles 5%, que pode ser que precise de um procedimento. Mas a gente não pode fechar os olhos para um procedimento mais conservador. Aí vem aquela pergunta sempre, tá, mas doutor, hérnia de disco pode dar uma complicação maior? Sim, a hérnia de disco pode te dar uma complicação maior. Por isso, o acompanhamento. Quais as complicações maiores que a hérnia de disco pode causar? A hérnia de disco pode causar uma coisa que se chama síndrome da caldequina, onde eu posso ter perda de urina, né? Perda do controle dos esfíncteres de urina, de fezes. Então, eu preciso controlar isso, ok? Controlando isso, eu consigo... Isso que eu acabei de falar, a síndrome da caldequina, é uma emergência. A gente precisa correr para o hospital e descomprimir, que é muito... É um índice muito pequeno de pacientes que acontece isso. Mas eu não posso fechar os olhos e dizer, bom, eu tenho uma hérnia de disco, a consequência é que venha. Não, não é assim. Se eu conseguir, mesmo tendo um estrutural do disco na minha coluna um pouco debilitado, com um disco que teve uma extrusão, ou propriamente uma protusão, ou não, ou saiu, ou rompeu o ânulo do disco, ele rompe. Então eu vou mostrar aqui para vocês no vídeo, ó. Isso aqui é um disco. Ele normalmente, a posição do disco é assim, correto? Assim. Então eu vou mostrar assim para vocês, a gente enxergando ele de cima para baixo. Então, o que acontece? Tem esse meio aqui, já está pintado aqui. Então, este meio é um núcleo, onde a gente chama de núcleo pulposo, e este por fora é o ânulo, que é um anel fibroso que segura essa gelatina aqui dentro do disco. E aqui a gente pode ver a hérnia propriamente dita. A hérnia, o que é a hérnia? Quando o disco rompe e sai esse núcleo aqui, esse núcleozinho, ele vem para fora do disco. Então, isso se caracteriza por hérnia de disco. Herniação é quando alguma coisa sai do lugar e vai para outro. Herniou, rompeu e herniou. Essa herniação, ela pode, sim, comprimir as raízes, além de, temos de pensar uma outra coisa aqui, que é o quê? A dor, ela é mecânica e ela é química. Existe a química da dor? Sim, porque este conteúdo aqui do meio do disco, quando rompe e sai, extravasa, ele sai um líquido, e a gente chama de líquido, esse líquido de proteoglicanos. Uma quantidade de proteoglicanos irrita a raiz, irritam os nervos e realmente pode dar muita dor. Muitas vezes, que é o que a gente fala, né? Um termo que é, doutor, travei a minha coluna. Pô, por que será que eu travei a minha coluna? E se eu já tenho hérnia de disco, isto também pode ocorrer, porque o disco eventualmente vai se hidratar e aquele líquido vai sair novamente, podendo dar crises novas, podendo dar novas, inclusive novas dores, e é que eu não tinha. Então eu preciso investigar. Eventualmente o acompanhamento passa, quando muda a característica de dor,
Vou dar um exemplo. Ah, doutor, eu tenho dor na perna esquerda. Daqui a pouco melhorou, eu estou fazendo a fisioterapia, eu estou seguindo os meus exercícios e daqui a pouco aumentou a minha dor na perna, só que agora a dor está na perna direita. O que provavelmente ocorreu? Ocorreu uma mudança de hérnia, um aumento, ou ela aumentou para o lado, ou dissecou o disco, né? Abriu o disco, correto? Então isso a gente precisa ver. E, eventualmente, nos casos de mudança de característica de dor, a gente é obrigado a solicitar outro exame para visualizar o problema. Então, isso é uma coisa complexa. Então, você vê, a gente precisa identificar o problema, fazer um planejamento de reabilitação e, em alguns casos, sim, a gente precisa fazer a cirurgia com a nova tecnologia. Bom, a gente tem outras alternativas. Tem casos em que a gente trata a hérnia de disco, isso também descrito na literatura já consagrado, com um enxerto de medula óssea. Tem casos em que a gente trata a hérnia de disco com uma agulha, que é botar uma agulha dentro do disco, aspirar o conteúdo discal, fazendo com que o disco murche, fazendo uma descompressão indireta na raiz. Uma ação mecânica. Também tem. Nem toda cirurgia na coluna precisa abrir, nem toda cirurgia da coluna é agressiva. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, eu vou trazer mais conteúdos para você, fica aqui comigo e compartilhe esse conteúdo. Por quê? Porque muitas pessoas têm esse problema, ok? Parabéns por você ter ficado até o final, até o próximo vídeo.